Compromisso com quem mais importa. Nossa gente. Guarujá, 88 anos. Uma fase de realizações. A Prefeitura mantém o ritmo acelerado em diversas áreas. Estamos ganhando 2 novas unidades de saúde, a USAFA Cidade Atlântica e a UBS Vila Alice. Além disso, os leitos de UTI no Hospital Santo Amaro dobraram. 580 moradias do programa Vida Digna estão vindo. Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente. É isso aí, amigos do Pode Tudo Baixada Santista. Começamos mais um Pode Tudo, né, Freixo? É isso aí, Arthur. Estamos aqui com 2 convidados hoje, que são especialistas. Atenção, pessoal aí do INSS, Direito da Saúde aí, da Previdência Social, né? Não é isso? Dá um toque aí. Nós estamos aqui com o nosso amigo... O nosso advogado Francis Oliveira. Opa. Deu um retorno aqui, desculpa. Estamos aqui com o nosso advogado Francis Oliveira, que é especialista em direito da saúde, né, Francis, fala aí, pode falar, Francis. Isso mesmo, Arthur. Primeiro eu quero saber quem é o advogado Francis. Arthur, vou começar agradecendo a oportunidade. Obrigado, Freixo, pela companhia. É sempre um prazer participar dos programas, né? Podcast, Pode Tudo, das TVs, da nossa cidade. Parabenizá-lo pelo estúdio, ficou sensacional. A gente sabe como é difícil montar um estúdio. Esse estúdio ficou aqui de primeira. Né? Obrigado. Parabéns mesmo. A gente deseja sempre muito sucesso para você. Agora a pergunta, né? Você falou... o advogado Francis. Aqui na nossa cidade do Guarujá, né? Eu sou do Guarujá, sou cria da casa, né? Sempre me apresento como especialista em Seguridade Social, que é o tripé Previdência, INSS, Saúde e Assistência Social. Sempre brinco, né? São assuntos que quase ninguém precisa saber na nossa região, da nossa cidade, assuntos que sempre estão aí na mídia, principalmente com a reforma da Previdência. Saúde, você sabe como tá uma beleza, né? Saúde tá muito boa. Beleza. O pessoal aí tá parabenizando a saúde aí, de toda a Baixada Santista, tá ótimo. A nossa esperança aqui, né, como munícipe da cidade, é que com uma prefeita mulher e médica, a saúde melhore ainda na nossa cidade. É isso que a gente, né, precisa, né, que melhore, aí, porque tá difícil. Doutora Patrícia Gomes, também é especialista da Previdência. Sou especialista em Seguridade Social e mestre em Direito de Saúde. Me conta um pouquinho, quem é a Patrícia Gomes? Então, eu sou advogada, também sou aqui do Guarujá. Sou especialista já em Seguridade Social já tem uns 10 anos e trabalhamos aqui na cidade de forma bem atuante, ajudando, né, as pessoas a conquistarem o seu benefício no INSS, e não só conquistar o benefício no INSS, a receber o melhor benefício também. E a gente sabe, principalmente, que com a reforma da Previdência, que ocorreu em 2019, ela trouxe muitos prejuízos aos segurados. E nesse momento que nós estamos passando também por uma crise, né, uma crise econômica mundial, e aqui nós estamos sofrendo muito. Nós estamos nos deparando constantemente, na realidade, assim, diariamente, com pessoas assim que estão em estado de necessidade mesmo. Hoje em dia as pessoas estão tendo dificuldade para poder se alimentar. Não tem muito mais aquela questão. Esses dias eu estava atendendo alguns clientes, essa semana, estava atendendo alguns clientes e estava conversando com o Francis, né? Eu falei assim, nossa, como mudou a realidade, assim, dos clientes. Tanto os clientes que a gente atende quando é retorno, que já são clientes antigos, quanto clientes novos. Porque antigamente, as pessoas reclamavam do preço das coisas, né? Mas hoje em dia a gente vê, eu falei assim, atendia clientes, tipo, a carne eu já não como já, mas atende já mais. Doutora, já tem já uns 6 meses que na minha casa a gente não sabe o que é comer uma carne. É difícil, então as pessoas não estão conseguindo mais suprir a necessidade básica. Tem muita gente passando fome. E quando a gente fala assim em fome, eu acho muito pesado, né? É muito doído. Eu, particularmente, assim, a gente fala muito, né? Assim, quando eu tô com fome, eu falo assim, eu já fico mal-humorada.
Mas é uma coisa transitória, né? Por conta do trabalho, às vezes você se empenha em uma atividade, vai fazendo uma coisa aqui, outra ali, e você acaba ficando sem comer, mas é uma questão de tempo, né? Correria do dia a dia. Agora, você não ter o que comer, e nós estamos nos deparando isso, assim, diariamente. Então, isso é uma questão muito preocupante. E, para ajudar, a reforma da Previdência, o que ela fez? Ela detonou com o valor dos benefícios previdenciários. Dificultou o acesso aos benefícios e, além de dificultar o acesso, reduziu, assim, agressivamente, brutalmente. Para você ter uma noção, antigamente, uma aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por invalidez do INSS é quando aquela pessoa não tem uma perspectiva de se colocar novamente no mercado de trabalho. Ela está com alguma doença que gera uma incapacidade que não há ela uma... não consegue mais... a gente não consegue visualizar daqui a um mês, daqui a 6 meses, tem daqui uma a um previsão ano, de retorno, aquela né? pessoa pode ser que ela venha a trabalhar. E a gente pressupõe que ela tem uma incapacidade um pouquinho mais grave também, né? Mais severa. Esse valor desse benefício agora da aposentadoria por invalidez, que antes era se pagava 100%, hoje o INSS está pagando 60%. Quase a metade. Ou seja, uma pessoa que recebia R$3.000, hoje ela está recebendo R$1.800. Na realidade, minto, menos até, né, de R$1.800. Porque o que o INSS está fazendo? Ele está simplesmente transformando o benefício de quem recebia auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Só que hoje mudou a nomenclatura. Isso foi agora, esse tempo aí? Agora com a tá reforma, todo mundo né? Com a reforma da Deixa eu Previdência. só avisar o pessoal aí que está assistindo a gente. Quem tiver alguma pergunta aqui para a doutora Patrícia e para o doutor Franz, pode fazer aqui que o Freixo vai ler aqui e ela vai ser respondida, tá? Se a gente souber, né? Pode continuar aí. Não, pega leve. Né? Não, é que eu pego aqui o microfone e eu vou me empolgando. É isso aí, vamos lá. Pode ficar à vontade. Então, assim, as pessoas que recebiam o auxílio-doença, que hoje mudou de nome também, né? Hoje se chama auxílio por incapacidade temporária. O que o INSS está fazendo? Ele está transformando esses benefícios de incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Porém, com a reforma, o valor do auxílio-doença, ele acaba sendo maior hoje do que o valor da aposentadoria. Aí o INSS, o que ele faz? Ele fala o seguinte, ele fala assim, Arthur, você está recebendo aí o auxílio-doença, né? Então, vamos fazer o seguinte, no teu caso, eu paguei errado, cara, você está muito mal. Você tem que receber mesmo uma aposentadoria. Você tem que aí se a pessoa fica contente, né? Aí Pô, vou me aposentar. Estarei aposentado, agora... né? Vai aposentar? E você tinha um auxílio lá, você recebia o auxílio de doença de R$3.000. Você fala, pô, bacana, agora, né? Chega em casa todo feliz, pô, agora eu tô aposentado, não vou ficar toda hora passando pela perícia. Mas aí vem a cartinha do INSS. A cartinha você se depara literalmente com o teu extrato ali de pagamento de benefício. Você vai receber ali 60% do que você recebia e ainda vem um presente. Qual é o presente? Eles estão descontando o valor que você recebeu a mais, entre então, aspas, né? A mais que quase é o valor não ganha nada, entre né? a aposentadoria e o valor do auxílio. Então, assim, e está descontando 30% direto, sem avisar a pessoa, sem te chamar no INSS, assim, ó, Arthur, você vai ter que devolver tanto, que a gente apurou aqui que você já devia estar aposentado, né? Só que aposentado recebe menos. E se você ficou recebendo um benefício teoricamente recebe errado... quanto menos, Patrícia? Só para o pessoal de casa saber. A pessoa que está afastada, ela recebe o salário... A pessoa que está afastada, por exemplo, no auxílio ela recebe 91%. Da média. E na aposentadoria, ela vai receber 60%. Só que antes da reforma, o INSS, o que ele fazia? Quando ele pagava a aposentadoria era 100%. Porque tem aquela questão, se a pessoa está aposentada por invalidez, a gente pressupõe que ela vai ter mais gastos com medicamento, às vezes vai ter que ter um cuidado maior com a saúde, com uma alimentação, com um tratamento médico, uma fisioterapia, enfim, né? Gastos com exames, porque SUS está complicado. Não, que isso. A gente conseguir. Aqui no Guarujá, não. Aqui no Guarujá está 100%. Aqui... O ano passado eu tive um problema de saúde, né? Acho que foi até publicado na internet, então muita gente já sabe, não vou falar todo mundo, mas muita gente já sabe. Eu recebi o diagnóstico de câncer de tireoide. Se eu dependesse do SUS da cidade, eu ia operar como? É verdade. Não tem ainda um cirurgião oncologista de cabeça, especialista em cabeça e pescoço aqui.
Só que o câncer de tireoide, ele é o quinto maior no ranking do INCA, né? Ele é o quinto maior tipo de câncer que tem. E a gente, na nossa região, nós não temos. Há estudos científicos também que falam que 1 a cada 10 mulheres tem um nódulo, pelo menos um nódulo na tireoide. Não significa que é maligno, como no meu caso era um câncer maligno, não significa, mas como é que você vai saber? Como é que você vai, se você tiver, como é que você vai operar se você Tem depende que do fazer SUS? os exames, né? Pra ver como é que tá, né? Só Aqui que nem aqui faz. não tem, né? O médico nem vai pedir, porque vai pedir para quê se você não vai ter como operar? Francis, o que tu tá achando aí? A saúde aqui. Posso falar? Pode falar agora. Obrigado. Agora vamos lá. Só... Peraí, só cortando um minutinho, desculpa até. Eu não posso É falar. que tem muita gente aqui falando aqui, dando boa tarde, né, Freixo? É isso aí, Arthur. Cristiane falando. Paris está dando boa tarde. Ângelo Miguel, Veridiano Alves, Edi Silva, Marcelo Barroso, Orlando Júnior tá falando que a doutora Patrícia é a melhor da Baixada. Olha aí, ó. E o Francis? Esqueceu do Francis aí, Orlando? Tá chegando. Aqui, ó, o Orlando agora falou. Abraço pro doutor Francis. Ficou com medo, né? Ó, Maristela Clara Cordeiro também tá dando boa tarde. E o Júlio César Ferreira dando um abraço pro amigo Francis. Ô, Júlio, eu fiquei com ciúme, hein, Júlio? 10 anos aí junto, nós dois, só manda pro Francis aqui. Mas vamos lá. Fico muito feliz, né, dos amigos estarem assistindo. Um abraço aí pro Orlando Júnior. Um abraço pro meu amigo queridíssimo, o Julinho, né? O Julinho me traiu, viu? O Julinho me traiu. Deixa ele, que eu vou pegar ele. Essa semana a gente não conseguiu tomar um café, mas se Deus quiser, semana que vem vamos tomar esse café. E aí, dando continuidade, a Patrícia deu um pulo aí da Previdência, né, CS para a saúde, e é sempre importante eu sempre gosto de colocar números para as pessoas entenderem qual a diferença que os valores de benefício farão na vida de cada um. Antigamente, a aposentadoria por invalidez era, como a Patrícia disse, 100%. Então, vamos calcular aqui R$3.000, né? É o valor, a média de benefício. Lembrando que na nossa cidade de Guarujá, a média de benefício é de 2.200. Mas vamos colocar 3.000 para facilitar a minha conta. Para arredondar. Para todo mundo entender. Quando a gente fala de 100%, que era melhor a aposentadoria para se receber, é natural que a gente tem que colocar que pese, né? Que não seria melhor porque a pessoa estava doente, então é complicado você falar, melhor, mas está doente, ninguém quer ficar doente, mas se a gente falar só de números, era melhor a aposentadoria para receber. Então ela tinha 100%. O auxílio-doença, que hoje é o benefício por incapacidade temporária, 91%. Então se a gente pegar os 3.000 que eu comentei, um auxílio-doença vai receber 2.730, certo? Então, quer dizer, existe uma perda, mas não é tão grande. Com a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, mudaram a regra. Quase todas as regras foram mudadas. A gente sempre fala sobre isso, né? Foi uma das piores ou a pior reforma foi a pior previdenciária que nós já tivemos no nosso Brasil. Nos últimos anos já tínhamos algumas reformas, pequenas reformas, mas dessa foi brutal, como a Patrícia disse, porque mudou tudo. Mudou quem tinha direito, porque hoje o homem que iria se aposentar com 35 anos de contribuição, não tem mais. A mulher com 30, não tem mais. Então, hoje, existe apenas a aposentadoria por idade, que é homem 65 e mulher vai chegar até 62, hoje é 61, mais 6 meses. Era 60, né? Só que assim, ainda tem só já te cortando aqui um pouquinho. Porque tem que ser. Tem que ser. Não, porque a gente só não pode esquecer de falar que tem muitas pessoas ainda que elas estão ali naquela regra de transição. Sim. Né? Porque... seria o próximo passo, né? Vamos lá. Mas tudo bem. E aí, voltando ao exemplo, 2.730 de 3.000, se a gente pegar aqui hoje, qual a regra? Desses 3.000, vai para 60%, que é equivalente 1.500 com mais 10%, estamos falando de R$1.800. Então, o cara... Mais os 30% que desconta. Só um minutinho. Vamos lá. A Patrícia aqui não tem blá blá blá, né, Patrícia? Isso porque somos sócios, né? Vivemos um dia todos juntos ali, né? Então, mas é assim, R$1.800. Hoje, Arthur, você deve ir no mercado fazer compras para a família. O mercado virou igreja, porque tu vai lá, tu vê um óleo, tu fala, Jesus,
Tu vê um coisa e fala misericórdia. Aí tu compra um miojo e fala, ô glória! Hein? Minha Nossa Quando o cartão Senhora. passa, né? Não, virou a igreja. Aumentou tudo, aumentou tudo. E tá aumentando Além de- mais então, ainda. Aí são duas vertentes, né? Um aumento consideravelmente, o outro abaixa. É. Então, o poder econômico das pessoas diminuiu consideravelmente. Então, se antes a pessoa ganhava 3 mil, já era difícil fazer uma compra? Imagina Porque não é só com compra, 1.300, né? Porque 1.500 reais. Tem o aluguel, tem escola, plano de saúde, nem sempre dá pra pagar. não dá, né? não dá dá. pra pagar. A gente dá risada, mas nós, Arthur e Freixo, e todos que nos assistem e ouvem, né? O Brasil está passando por um sistema, difícil. processo muito difícil. Né? Nunca, aqui eu não vou pontuar culpados, mas nós temos que nos preocupar muito com esse ano de escolher bem os nossos representantes. Porque a tendência é o quê? Deve ficar pior. Né? O diesel já aumentando consideravelmente, quase que diariamente, e vai aumentar vai tudo. aumentando mais. Então, quando chega a R$ 1.800, e aí um exemplo que a Patrícia deu, que algumas pessoas estão recebendo esse comunicado, que além de diminuir o valor do seu benefício, ainda será descontado o valor que foi pago a mais. Então, se a gente colocar aqui 30% dos 1.800, a gente está falando aqui de 1.100, só que ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Então, vai receber 1.212 ali. Então, de 3 mil caiu para 2.730, de 2.730 caiu para 1.212. E aí, E daqui a pouco ainda vai ter que dar mais alguma coisa. E aí não tem especialista que consiga explicar isso para a pessoa. Essa matemática. Não tem. Semana passada estive em São Paulo, participei de um evento em São Paulo, quinta e sexta, e eles estavam dizendo que a nossa maior dificuldade hoje não é nem conquistar ou não o benefício da pessoa, é fazer as pessoas entenderem o tamanho do prejuízo que foi a reforma da Previdência. Doutora Patrícia, o cidadão entrou lá com auxílio-doença e tal, de 3 mil caiu para 1.212. O que ele pode fazer? O que ele tem que fazer? Procura um advogado e aí o que o advogado faz? Então, o que nós estamos fazendo no escritório? Nós estamos ingressando, sim, com algumas ações já nesse sentido. São ações recentes, né? O primeiro passo que a gente está fazendo é pedindo a suspensão desses descontos de 30%, né? Desse possível engano do INSS que acabou pagando a mais, que é uma safadeza, né? Balela. E então, assim, a gente está pedindo, em primeiro passo, a gente está pedindo a suspensão desses 30%, ou então a redução, uma redução bem expressiva desses 30% também. E uma outra situação também que está sendo discutida nessas ações é a inconstitucionalidade da nova regra de cálculo. Aí já, como a gente fala assim no português, né, o buraco já é um pouco mais embaixo, porque o que acontece? Essa reforma, ela trouxe uma fórmula de cálculo que ela reduz o valor do benefício. E não pode ser reduzida. Não pode nem chamar de benefício, né? Isso daí, né? Porque ele estava ganhando 3, passou para 2.700, daqui a pouco caiu para 1.200. Não, e tem gente que pode receber, tem gente que está recebendo menos de um salário mínimo por conta desses descontos. Mas é inconstitucional isso daí, né? Não pode receber menos de um salário mínimo, então, não é isso? O valor do benefício, ele não é menor que um salário mínimo. Ele se torna menor que um salário mínimo por conta do desconto. Então, por essa questão, a pessoa até poderia receber, por exemplo, um aposentado, ele recebe um salário mínimo. Se ele quiser fazer um empréstimo consignado, obviamente que o valor do benefício, quando ele for receber o pagamento dele, vai estar ali um valor inferior ao mínimo. Até aí é permitido. É porque ele já recebeu o dinheiro, então, né? Isso, até aí é permitido. Então, como o INSS está fazendo esse desconto ali, está colocando no extrato ali de pagamento do segurado, né, do beneficiário, consignado. Ele está descontando como se fosse um consignado em 30%, só que ele não está nem chamando a pessoa para poder falar assim, e aí, Arthur, tem que devolver aqui esse valor, como é que você vai fazer? Você vai devolver em 30%, você vai devolver em 20%, 5%? Não, simplesmente ele está descontando. Então, a gente está entrando com essas ações para primeiro passo, pedir a suspensão e também ser discutida essa questão da inconstitucionalidade da própria fórmula de cálculo. A gente já tem algumas decisões positivas nesse sentido, né? Mas é uma coisa ainda que é um processo, é um trabalho que está iniciando, mas de alguma forma a gente precisa tomar uma postura
até mesmo como advogado, né, nós precisamos lutar mesmo pelos direitos sociais, pelos direitos dos cidadãos. Então, assim, a gente está fazendo a nossa parte para tentar, de alguma forma, amenizar esse O prejuízo. sofrimento também, porque imagine só, você é um pai de família que tem criança na escola, tu Sim. tem uma vida lá, ganhando 3 mil reais, de repente passa para R$ 1.200, o cara vai à loucura, né? Tem um cliente do escritório que eu atendi e com ele aconteceu essa situação. E, coincidentemente, ele recebia R$ 3.500, hoje ele está recebendo, com desconto, com tudo, ele está recebendo R$ 1.300. Filho na faculdade, ele tem um problema ortopédico, foi aposentado por invalidez, só que ele ficou 3 dias no hospital com a pressão que não controlava. Estresse, nervoso, porque não tem como, é surreal um negócio desse. Acaba piorando, né? Toda doença, quando ela é agravada com estresse, nervosismo, né? Às vezes a pessoa é diabética, né? E aí vai ali a diabetes, estoura porque fica nervoso. Então, quer dizer, o momento que... E aí a gente sempre fala sobre isso, né? O momento que a pessoa mais precisa... É igual o plano de saúde, né? O plano de saúde, quando tu precisa ali, tu paga a vida inteira. Quando tu chega nos 60 anos, né? Tu paga o dobro. Agora Exato. está sendo 59. No 59, porque como não pode ser 60, não pode eles ser estão 60, dando boom né? no 59 agora. Então, assim, quando você mais precisa... E Arthur, assim, fazendo um parênteses, né? Do que você falou sobre o plano de saúde, normalmente, a grande parte dos beneficiários do INSS, eles são mais simples, né? Pessoas mais humildes, né? E que às vezes não conseguem nem lidar com a situação. E isso que é um agravante, porque quando a tendência é quando você tem um plano de saúde, você tem Porque tem um suporte nível, ali, né? Um nível um pouquinho melhor. Agora, quando você mais precisa, vem todos esses descontos e aí você vai comprar 1 quilo de feijão, R$10, Um óleo, R$12. Aí a gente volta, a gente dá risada, né? Para tentar amenizar um pouco tudo que a gente vem passando, mas é muito sério. E a gente fica muito preocupado com essas situações. Então, assim, hoje, não só essa questão do benefício por incapacidade, mas as próprias aposentadorias. Se a gente falar aqui sobre as pensões por morte, que antigamente era 100% do valor... Diminuiu também? Também diminuiu. Diminuiu tudo, então. Essa reforma só foi bom para eles, né? Só para eles. Só para o governo. Só para eles. E aí a pergunta que eu sempre faço, né? Eles também diminuíram o valor de saque que o governo pode fazer da Previdência? Não. Continua, na verdade, até 2015, poderia sacar. Porque é realmente isso. Pegar o dinheiro lá, 20%, e colocar onde bem entender. Em 2016, com o Michel Temer, o que ele fez? Ele foi lá e aumentou a possibilidade de retirada. Ao invés de 20, ele aumentou para 30. Ou se já era vermelho, já alegavam que era vermelho, que a Previdência estava quebrada. Como você aumenta a retirada? De 20 foi para 30. E aí o atual governo, ao invés de falar assim, não, calma aí, se a Previdência está quebrada, só me dá prejuízo, eu não vou tirar mais nada de lá e vou estancar a sangria. Não, continua sacando 30%. Então, até onde isso vai parar? E mais, e hoje, né, principalmente as pessoas que estão com incapacidade para trabalhar, emprego tá fácil? Tá difícil, tá? Não. Emprego tá fácil? Não tá fácil. Imagina a pessoa doente. E às vezes ela até consegue trabalhar, mas só que para trabalhar precisa tomar remédio forte, e aí começa a gerar outros problemas. Ou ela pode trabalhar 2, 3 dias, só que no quarto ela tem que ir pro pronto-socorro, porque não aguenta de dor, né? Tem um ensino técnico adequado para ensinar essas pessoas a trabalhar em outras profissões? Não tem. Então, assim, é uma engrenagem que a gente fica analisando e que hoje a gente fica um pouco sem esperança. Ô, Freixo, tem gente com a gente aí? O doutor Renato tá aí, né? Eu vi Tá, o o doutor Renato tá dando aí. parabéns pela aula que vocês estão dando aqui. Que isso, imagina. A Fátima Alves É o também. Cardoso? É o Renato Cardoso. Ele que é o nosso professor. É meu malvado favorito. Givaneide Santos também tá dando boa tarde. Isabel Fonseca. Pra ir reforçar aqui, né, Arthur?
Pessoal deixar qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Uma pergunta aí, pode Os doutores vão responder aqui. Será que as pessoas não têm pergunta nenhuma sobre o INSS? Sobre saúde? Então tá vamos falar o direito da saúde. Remédio. Chegar lá na farmácia não tem remédio. O que ele tem que fazer, o cidadão? Ele tem que fazer o quê? Então, na realidade, a gente precisa saber que tipo de medicamento que medicamento porque tem caro, o medicamento de alto de custo. alto custo, é. Então, a pessoa tem um requerimento próprio que é feito, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, é feito pelo próprio site, com a receita ali do médico, você consegue faz o cadastramento pelo próprio site da Secretaria de Saúde. Em alguns casos, esse medicamento, ele não é fornecido, muitas vezes até por quê? Porque ele não está naquele rol, naquela listagem ali de medicamentos que devem ser fornecidos pelo SUS. Neste caso, aí tem que ser analisado o que a pessoa, com cautela, né? Com muito cuidado ali, o que a pessoa tem, qual que é o medicamento que a pessoa vai tomar e, principalmente, ter uma justificativa do médico por que ele está prescrevendo aquele medicamento. Por que ele não está prescrevendo para justificar o seguinte? Por que ele não está prescrevendo um medicamento que está ali no rol do SUS? Será que não tem nenhum medicamento que poderia fazer o mesmo efeito? Equivalente, né? E muitas vezes não tem. E muitas vezes a pessoa ela não se adapta com aquele medicamento que tem na rede pública e ela precisa de um medicamento diferenciado. Nesses casos, a única alternativa que nós temos hoje em dia é fazer a judicialização. Porém, antes de fazer a judicialização, é necessário fazer esse requerimento na Secretaria de Saúde. Bonito, hein, Patrícia? Judicialização. O que é isso? Entrar na justiça. Entrar na justiça. Mas ela está falando tudo isso, já que aqui pode tudo, pode né? tudo. Ela está falando tudo isso para entrar no assunto da maconha. Agora o tema dela é falar sobre a maconha. Explica aí para também não... O que é isso aí? Né? O pessoal quer saber. Falou tudo isso, agora chega para falar da maconha. Não, porque a gente está entrando com algumas ações também ali no escritório. A gente atende muitas crianças com autismo. Né? Muitas pessoas que têm autismo, não só crianças, mas pessoas em geral, né? com autismo, alguns quadros também mais agressivos de epilepsia. E existem muitos medicamentos à base de canabidiol, que é uma substância ali da maconha, que as pessoas estão buscando esse medicamento. Só que, obviamente, não é fornecido pelo SUS. No Brasil é proibido, né? Ele é proibido ali, só que acontece. A importação do produto, ela pode ser feita. Ele não tem o registro da Anvisa. Mas a importação, ela é autorizada. Então, assim, a pessoa estão conseguindo, na realidade, fazer o tratamento, à base de canabidiol, através também das ações judiciais. Tem muitas decisões mesmo, graças a Deus, assim, a gente está tendo muitas decisões favoráveis nesse sentido. E é bom porque, assim, as pessoas que estão fazendo uso Está tendo uma evolução, entendeu? Então, isso que é o interessante, né? A gente não ficar, às vezes, refém de alguma questão até mesmo, eu vejo, mais preconceituosa mesmo. Às vezes é uma questão de preconceito, só que se nós formos analisar do que é feito a morfina e vários outros tipos de medicamento também analgésicos, né? Todos têm algum tipo de droga, só que não tem essa... fecha, digamos assim, esse preconceito, porque é medicamento à base de maconha. Porque quando a gente vai comprar o remédio, está escrito lá, drogaria. Sim. Né? Então, é droga, né? Sim. Não é isso? E muitos desses medicamentos são piores do que a própria maconha, né? No caso, a Patrícia está falando sobre a substância. Não, gente, deixa eu falar aqui, ninguém é favorável à maconha. A maconha é uma substância que tem. Explica pro pessoal aí. A gente falou maconha para dar daqui a pouco vai dar o pessoal aí. Paz e amor aqui. Legalize. Mas assim, Arthur, como isso acaba sendo, vamos colocar, engraçado. Eu, como eu disse, sou especialista na área, mas eu não tinha noção dos benefícios que essa substância traz para várias pessoas. Não só PCD, né, que é pessoa com deficiência, mas também por pessoas que estão passando por tratamento de câncer. Por quê? Porque ao invés dela tomar um remédio que é mais forte, que no caso é uma cheio de efeito colateral. Um efeito colateral, porque a morfina, como a Patrícia disse, vem uma substância da cocaína. É uma coisa até mais forte. Então, para evitar esses remédios fortes, existe essa substância que vai dar uma aliviada, é natural e vai aliviar. Então, isso, nos Estados Unidos, hoje, já está sendo muito propagado, né?
essa substância. E aqui no Brasil tem vários estudos técnicos afirmando os benefícios dessa. Então, muitas vezes, ao invés de a gente comprar, você falou, uma droga, na drogaria, comprar uma droga mais pesada, por que não utilizar, deixar o preconceito? Nós estamos vivendo em momentos que cada vez mais, graças a Deus, os preconceitos estão sendo banidos do nosso dia a dia, né? E aí, preconceito de gênero, preconceito de raça, enfim, todos, para mim, deveriam ser abolidos já no nosso dia a dia. E como também a gente falar de saúde, e é um momento que depois da pandemia, né? A gente sempre fala sobre isso, né? O antes da pandemia e o depois da pandemia. Depois da pandemia, as pessoas, querendo ou não, estão mais doentes. De uma forma ou de outra, são mais ansiosas, né? Estão mais preocupadas, estão mais inseguras. Tem gente que fica acordada até 3 horas da manhã, Neto, não vou falar quem que não consegue dormir. E por aí vai. Então, assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né, e buscar todos os nossos direitos. Ô, Francis, a Fátima tá falando aqui, sou pensionista e o dinheiro não dá para nada. O que ela tem que fazer? Tem como fazer uma revisão? A gente sempre aponta ser feita uma revisão, né? E quando se faz uma E revisão... demora muito para fazer a revisão? Possivelmente sim, né, Arthur? A gente sempre fala que cada caso é um caso, né? O jardim do vizinho nem sempre é o mesmo jardim o meu. Então, mas o ideal, que faça cálculo, faça uma revisão do processo administrativo que foi concedida essa pensão por morte. Existe uma estatística que em torno de 83% a 85% dos benefícios concedidos pelo INSS estão errados. Um centavo, 10 centavos, 5 centavos, Mas está errado. Mas está errado. Ou deixou de contabilizar um período, ou colocou, ao invés de colocar o que a pessoa recebia de verdade, colocava o salário mínimo. Então, isso, querendo ou não, faz a diferença. Então, a gente sempre defende no escritório o seguinte, não é conceder o benefício à aposentadoria, é conquistar o melhor benefício para aquela pessoa. Às vezes a pessoa chega lá, porque o INSS está difícil, né? Tá demorado mesmo. E aí fala assim, eu queria minha aposentadoria, é fácil. Não é fácil. Quero me aposentar. Quando ele vê o dinheiro, eu não quero mais, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. A gente sempre brinca, né? Às vezes demora mais, por quê? Porque a nossa maior preocupação é conquistar o melhor benefício para aquela pessoa. Mesmo que demore um pouco mais do que o normal. Mas ela vai ter a certeza, e aí não vai ter essa dúvida depois, será que eu estou recebendo o que eu deveria realmente receber? Não vai ter essa dúvida, por quê? Porque nós vamos fazer de tudo para conquistar o melhor benefício para aquela pessoa. Tem gente falando aí? Tem, o Renato Cardoso deixou uma questão aqui, ó. Era possível não fazer a reforma? Era possível, sim, com toda certeza. Isso, e aí... Ele quer cutucar, ele quer cutucar. Deixa ele. Né? Deixa ele. Aí já faço um desafio a ele, pra gente falar muito sobre esse assunto na escola legislativa. Não, vamos trazer ele aqui. Cobra isso, sempre cobra isso. Nós vamos trazer o doutor Renato aqui, porque o doutor Renato também é um cara que dá audiência, viu? Ele dá audiência, doutor Renato, viu? Sabe muito. E assim, respondendo a pergunta dele, bem objetivo, era assim, a reforma, ela poderia até alguns benefícios serem realmente, ter algumas alterações, mas não era necessário ter uma reforma tão brutal como teve. Porque quando venderam a reforma da Previdência, disseram o seguinte, nós faremos a reforma, vai mexer com todo mundo, vai mexer com os regimes próprios e também com os militares. Aí eu volto à pergunta, mexeram com os militares? Não vamos falar sobre isso agora, né? A próxima. Mas mexeu ou não mexeu? Mexeu? Não mexeu. Muito pelo contrário, até melhorou a situação deles. Gradualmente, né? Gradualmente. Foi acrescentado mais uma patente para agradar a ala militar. Então, isso realmente quantas senhoras ou meninas que recebem uma pensão por morte e já é casada informalmente com uma pessoa, não casa no papel para não perder a pensão.
E se descobrir isso daí, o que acontece? Ela vai responder, é um processo administrativo, né, e até judicial, e aí já existe alguns casos, né, que foram cortados esses benefícios, né? Não quer casar de jeito nenhum, Não né? casa. Ah, Não, casa, só não, não coloca no papel, né? Então, essa reforma... Tico no fubá, né? Fala, ó, fica aí sem casar, cada um com o seu aí. Essa reforma, ela poderia ser muito mais abrandada. E quem disse isso não é o Francis, né, Patrícia? Quem disse isso são os técnicos do Tribunal de Contas da União. Né? Existe aquela ala que é totalmente a favor do governo, e existe aquela ala que fala, não, opa, calma aí, não precisa tudo isso. Se você... E aí o que a gente falou, né? Eu falei um pouco antes. Se eu faço um saque de 30% do que é arrecadado, como que está quebrado? Só que daí as pessoas utilizam os números da maneira que entenderem melhor, né? Na hora de vender o peixe. Voltamos aqui na área da saúde, aqui que o pessoal quer saber. Né? Tem alguém mandando um abraço aí, é Ivanilda? Vê aí, Ivanilda. A Ivanilda tá pedindo para dar um alô para padaria da Larissa. Padaria da Larissa. Melhor pão é em Vicente de Carvalho? Ela não falou o bairro aqui. O pessoal podia comentar os Marco, bairros. mas né? já chegou o pãozinho? Já chegou o pãozinho? Vai chegar um pãozinho. Vai chegar o pãozinho? Café já tem, só falta o pão. Café já tem. Traz o pão com a manteiga aí da padaria da Larissa, é isso? Larissa. Dê um abraço aí. Eu sou viciado em pão, hein? Não posso ver um pãozinho. Ó, José Queiroz também tá dando boa tarde da Baixada Santista. Júnior Glória. Estão marcando até a Rosana Vale aqui, ó. Marcos Feliciano. Rosana Vale, cadê a Rosana Vale, hein? Será que a Rosana Vale vai vir aqui qualquer dia? Vai querer sim. Será que vale a pena trazer ela? Será que vale? Tem que Arthur, dar oportunidade vale para ou todos não falar. vale? Vai, Vale ou não sempre. Arthur Isso é democrático. Arthur e Fred, se ela vier, eu peço Presidina ao vivo. Pergunte a ela por que ela foi favorável à reforma da Previdência. Ela foi favorável? Ela foi favorável, mesmo o partido determinando que era para ser contra. Ela foi favorável. Por quê? Então eu posso falar porque eu fui eleitor dela. Eu votei nela. Eu acreditei nela. Se sentiu traído com essa atitude dela? Não vou dizer traído, mas entendo que tiveram vários assuntos que ela deveria se posicionar a favor da nossa região. Se a gente colocar aqui Baixada Santista, principalmente a cidade dela, Santos, que é uma das cidades com maior número de aposentados. Acho que é a primeira de aposentados, acho que é aqui em Santos. Né? Então, assim, como refletiu e reflete... não refletiu nada. Qual não refletiu? Porque um casal de um aposentado, e aí quando falece, a pensão. E aí aquela senhora que estava acostumada numa situação... Um ganhava 1.500, outro ganhava 1.500. Juntava dá 3.000. 3.000. Um morreu, ficou com 1.500. Aí, como que vai viver? Então refletiu. Por que Então, a que Rosana foi? Vale, eu não sabia que a Rosana Vale tinha votado contra os aposentados aí, Arthur, e eu tentei falar com a deputada, viu? Fui em Brasília, estive frente a frente com ela, tentando... Rosana, me dá uma atençãozinha aqui, vamos conversar, porque nesse momento eu não estava como Francis, eu estava como representante do maior instituto de previdência da América Latina, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que naquela época eu estava como coordenador adjunto do Estado de São Paulo. E estava dizendo o seguinte, os representantes do Instituto querem uma audiência com a deputada. E a deputada não atendeu? Não. Rosana Vale, assim não vale. Não. Assim não vale, Rosana Vale. Eu não sabia disso, viu, Freixo? É complicado. Os aposentados aqui da Baixada Santista tem que agradecer a Rosana Vale, então, por esse prejuízo todo aí. Tem que agradecer. Então, mas não é só, prejudicou não só os aposentados e pensionistas, mas os trabalhadores também. Em geral, Os trabalhadores em geral, porque e aí, quando a gente precisa de um benefício do INSS? Rosana Vale, agora eu vou te chamar para você responder aqui, viu, pra gente aqui, porque... Eu já faço Vamos ver se ela aceita esse desafio aí, né, Arthur? E o doutor Renato aceitou o desafio aqui, viu? Aí, ó. O doutor Renato aceitou aqui, tô vendo aqui, ó. Doutor Renato, José Queiroz também está com a gente, mandando boa tarde. Já falou, não, José Queiroz? O Júnior Glória tá marcando a Sintraporte aqui. Olha, Sintraporte, é isso aí. Obrigado aí pela audiência. E vamos falar mais aí. De saúde? Vamos falar de Vamos falar assim de saúde. Já que eu tava pensando aqui na categoria
do pessoal que trabalha na área da saúde, até em relação à aposentadoria, porque eles foram extremamente prejudicados. Verdade, verdade. Foi uma classe verdade. assim Então, que foi... atenção, pessoal da saúde, os enfermeiros. Hoje é dia do enfermeiro. isso que eu ia falar agora. Dia do enfermeiro hoje. Olha só, 12 de maio, antes da pandemia. enfermagem, né? Dia Internacional da Enfermagem, né? Com a reforma da Previdência, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, enfim, todas as pessoas que trabalham em estabelecimento de saúde, eles foram, assim, extremamente prejudicados com a reforma. Porque... Junto com a Rosana, vamos deixar Graças, a Rosana. né? Graças a Pode ter palmas Rosana. pra Rosana Vale. Rosana Vale. Pô, Rosana, essa tu me surpreendeu. Antigamente, para tinha vocês até terem uma esquecido. noção, antes da reforma, essas pessoas elas poderiam se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição. Né? Comprovar ali, trabalha 25 anos aí na área de saúde, dentro de um hospital, enfim. Deu 25 anos, independente da idade, aquela pessoa poderia se aposentar. Ia receber 100% ali da média ali das suas contribuições. A partir da reforma, ela vai até poder se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição. Até pode. Só que o que foi instituído? Uma idade mínima. 60 anos. Pô, sacanagem aí, sacanagem. Então Ela tem que entrar com quantos anos? 25? Não é isso? Não, mas assim, aí a gente para pra 25, pensar... 30 anos, sei lá. 35, Não, né? 35, mas- 35 anos. Aí a gente para pra pensar. Imagina uma técnica de enfermagem, o pessoal que trabalha dentro, vamos imaginar dentro de um hospital, o pessoal que faz plantão. É Como sugado. você vai Como- imaginar? Como a trabalhar pessoa- agora na pandemia, como essas pessoas trabalharam na pandemia. Salvaram muitas vidas aí. Como que essas pessoas vão... E perderam até muito, os- né? Parabéns pelo dia Dia da enfermagem. Dia da enfermagem. Parabéns para todas as enfermeiras aí da Baixada Santista e do Brasil inteiro, hein? Então, como que a gente vai imaginar que eles vão ficar ali até os 60 anos de idade trabalhando, dando plantão? Não tem condições, né? Então, não tem condição. E detalhe, o valor também não é mais 100%, agora é 60%. 60%. Já não é mais 100%, já tira. É 60%. Então, assim, ó, Essa ó, reforma aí foi muito boa, viu? Foi mas, boa pro mas, governo. mas porque- Arthur, se as pessoas forem pesquisar nas minhas redes sociais, eu fiz várias lives direto de Brasília, porque eu nunca tinha ido tanto a Brasília, né? Eu conhecia ter ido uma Gostou vez de ou Brasília? outra. Gostou? Gostei. Cidade bonita, né? Bonita. Muito bonita. Gostei sim. organizada. Fui super bem atendido lá, né? Levaram tua carteira não, né? Não. Carteira ficou. Não, até aproveito para dizer que as oportunidades que eu tive, até o deputado, né, a assessoria do deputado Marcelo Scassone sempre me receberam super bem, né? Independente do posicionamento dele político, aí a gente vai deixar isso Ele votou apartado. contra também ou não? Não, ele Votou tava contra fora, ou né? não? Ele tava fora. Isso aí. Senão eu já ia cobrar ele também aqui. Mas a Rosana Vale tava. a Rosana Vale estava. A Rosana tava lá. E Teve assim, mais ó, algum da região que votou contra? O Júnior Bozella, né? O Bozella também? Ele votou a favor da reforma, né? Mas a época, o Júnior Bozella, ele era o queridinho do Bolsonaro, né? Entendi. Então, eu conversei com ele, né? Nós somos contemporâneos de faculdade, o Juninho, e eu falei, pô, e a reforma? Ele falou assim, França, não tenho nem o que conversar como, agora, né? Eu estou como líder do governo naquela época, né? E aí não tinha nem o que conversar, e aí a gente tem que entender alguns posicionamentos, né? Agora, Tem que a entender Rosana... também, quem colocou ele lá foi o povo. Foi o povo. Não sim. foi o Bolsonaro que colocou ele lá, Sim, foi o isso é povo que verdade. votou. Sim. Então esses políticos aí tem que aprender também a fazer política. Porque o povo deposita toda a confiança na pessoa e aí a Rosana Vale me dá um negócio, E olha só, Arthur. E o Júnior hoje- Bozella também, né? E assim, é bom reforçar, principalmente nessa data tão importante, 12 de maio, anos anteriores a gente sempre entregava um mimo, né, para os funcionários. A gente ia lá na porta, viu, Arthur? Lá na porta do Santa Amaro, e a gente entregava um mimo para os funcionários do Hospital do Santa Amaro. Agora com a pandemia, esse ano a gente não conseguiu fazer isso, né? Mas espero que ano que vem a gente volte a fazer, porque merecem. E aí, vários deputados federais, e salvo engano também a Rosana fez isso, ela postou dizendo que garantiu o piso
para os enfermeiros, de R$ 4.500. 4 mil é... imposto Mais ou menos. de reais. É 4 mil e pouco. Só que não fizeram nada menos do que tentar repor o prejuízo A que perda. deram para esses profissionais tirando a especial. Porque, como você disse, quem começou a trabalhar com 18 anos, vamos piorar um pouquinho a situação? Vamos imaginar aquela enfermeira que já tinha 23 anos. Fala, pô, mais 2 aninhos eu vou me aposentar. vou me né? aposentar. Ou estava ali com 28 para pegar a gente fala sobre a pontuação, para melhorar o benefício, porque se ela tivesse 100% especial, ela não conseguiria continuar trabalhando. Então, existia essa divergência. Então, para a gente ter uma tranquilidade para ela, a gente convertia esse período e ela continuava trabalhando. Mas várias mulheres, principalmente as mulheres, que estavam na expectativa de uma aposentadoria, chegou na hora, falou, não, mas eu estou perto de me aposentar. Não, só não vai se Agora aposentar. Só com 60 anos. Com 60 anos ou 62, dependendo da situação. Se for da área da saúde, é com 60, não é isso? Sim, especial. 60 anos, especial. Mas aí tem a perda, né? Então, assim, aí A gente vê mas muita mesmo gente com se aposentou e está trabalhando ainda, Continua né? trabalhando até Muito. hoje. Mas mesmo com esse reajuste aí, com essa garantia desse piso salarial, isso daí não vai ressarcir os prejuízos que essa pessoa vai ter. Eu estou tentando só amenizar, Patrícia. Não, mas não vai, sabe por quê? Porque assim, a pessoa quando ela recebe essa aposentadoria especial, poder se aposentar aos 25 anos, é justamente para quê? Não é um benefício, não é um privilégio que a pessoa está tendo. Nenhum. Está tirando aquela pessoa do mercado do trabalho mais cedo, por quê? Porque ela está trabalhando numa situação extremamente prejudicial para a saúde. Então, por isso que se tira aquela pessoa do mercado de trabalho para evitar um mal maior, para evitar que ela tenha consequências piores no futuro. Então, você colocar lá, o que adianta? Você tira de um lado, mas eu vou tentar te amenizar financeiramente. Mas quando a gente está falando de aposentadoria especial, principalmente os profissionais da saúde, Sim. a gente não pode ver só o aspecto financeiro. Porque sai antes para quê? Para preservar a integridade. Aí a pessoa vai ficar lá, vai receber a mais para quê? Para poder ter dinheiro para comprar um remédio a mais? Porque não vai aproveitar. Muitos ficam doentes. Né? Então, quantos foram E aí perdidos, entra quantas na vidas foram perdidas na depressão, né? pandemia? Entra depressão. Sim, sim. Vira aquela bola de neve, né? E esse período que a Patrícia está comentando, quem está nos assistindo, nos ouvindo, sabe que quem trabalha na linha de frente na saúde, o risco é total, porque quase nunca se sabe o que vai se enfrentar no plantão dela. Tiro, teve agora o Santa Amaro, né? Aquela pessoa que vem com uma doença infectuosa, né? Chega ali, não dá. Nós perdemos um amigo que ele era legista no Rio de Janeiro, na pandemia, e aí quando ele foi, era proibido abrir o corpo com Covid. Só que nisso, por uma falha, colocaram um corpo para ele, foi lá, abriu. Era Covid, a pessoa. Não deu 30 dias, faleceu. É o risco. Né? Então, o que a Patrícia falou. E nós tínhamos, recentemente, tínhamos ido visitá-los, né? A família, e ele tinha dito para mim, Franci, eu estou perto da minha aposentadoria. Eu vou me aposentar. Era no ano seguinte, era esse ano que ele aposentou. Eu vou me aposentar e vou ficar tranquilo. Eu vou seguir cuidando dos meus filhos. Descansar um pouco, né? Descansar um pouco, porque ele era legista, ele era cirurgião cabeça e pescoço. Então, a vida desse profissional era uma loucura. A gente ficou lá alguns dias, várias vezes ele tá tomando café, o telefone dele tocava. Gente, me desculpa, mas eu vou pedir licença porque eu tenho uma cirurgia para fazer, ou tenho alguma coisa para fazer. Chegava algum corpo, né? Almoço, janta. Então, assim, como a Patrícia disse, né? É o momento de preservar. Só que isso, os nossos legisladores, o nosso governante, não pensou nada disso. A desculpa que eles deram em uma das vezes que nós fomos a Brasília, por conta da reforma,
Foi que, na realidade, as empresas têm que investir mais em segurança do trabalho. Gente, pelo amor de Deus, mal é fornecido EPI. Isso foi verdade. Mal é fornecido equipamento de proteção. E eles têm desculpa para tudo. Pra tudo tudo. que Tá A gente tem que pergunta, trabalhar ele de vai- acordo com a nossa É realidade. que nem aqui. Aqui fala assim, encheu a rua aí, tá tudo alagado. Não, é a maré que subiu. A maré subiu, aí as ruas enchem. Eles não colocam a culpa que aquilo ali foi mal feito, entendeu? Que nem lá na Santa Rosa lá. Gastaram uma grana lá, 70 milhões de reais. Piscinão. Fizeram piscinão, fizeram tudo e dá uma chuvinha lá, enche tudo. Aí fala, não. É a maré que tá alta. Vamos falar que é só a população, né, que sujou lá. Então, Só uma eles parte do têm- problema. Pra tudo eles têm uma resposta. E quase sempre não é positiva, né? Não é, É. positivo. E sempre a culpa não é deles, né? A culpa é das sempre estrelas, nunca deles. A culpa é que nem do jornalista. A culpa não é do... o jornalista, ele leva a informação. É o carteiro, né? A culpa é sempre do carteiro. O cara manda uma notícia ruim lá pra tu, aí o carteiro te entrega, aí tu vai falar, putz, esse carteiro é fogo, acabou com o meu dia. Pô, o carteiro não teve culpa, né? A notícia, só foi levar a notícia. É a mesma coisa da gente aqui. A gente só tá aqui pra levar a notícia aí. A gente estava falando aí do pessoal que usa fralda, que às vezes não consegue fralda. O que a pessoa tem que fazer? Quem vai responder essa pergunta? Vai lá, Patrícia. Vai a Patrícia? Vai lá. A Patrícia não falou quase nada. Quase hoje. nada, né? Quase nada. a Quase Patrícia nada. não falou. Então responde aí, Patrícia. Então, a pessoa precisa de fralda geriátrica e tal, Então, essa questão- os idosos e tal, e não consegue. Essa O que ela questão tem que fazer? das fraldas tem que ser requerida nos CRAS, tem que fazer o requerimento, né, no Centro de Referência ali da Assistência Social e pedir as fraldas. O que tem acontecido? O problema não tem sido em relação a fazer o requerimento, e até muitas pessoas não fazem por diversos motivos, mas quando ele é feito, as fraldas não vêm. Então, quê? assim, eu não sei o que está acontecendo, porque, assim, tem arrecadação de fralda, você liga e fala que vai ter fralda, só que quando a pessoa chega lá para pegar a fralda, não tem a fralda. Então, isso está acontecendo também com muita frequência aqui no município, aqui no Guarujá, nós temos casos assim, e o que nós estamos fazendo agora, nós estamos oficiando, a princípio, né, extrajudicialmente, sem ter que fazer nenhum processo judicial, nós estamos oficiando, por quê? Porque as pessoas têm o direito... E tá dando certo essa oficial? Tá Sim, dando em alguns certo? casos, não, extraoficialmente em alguns casos sim, em alguns casos não, tá? Meia, A gente meia, tá ali meia. também- Quando tá tem meio- fralda, eles dão. É, Quando- tá- não, Mesmo meio a mesmo porque meio. é um trabalho novo, né, Arthur? E assim, as secretarias, tanto de assistência como de saúde, quando vê um ofício, acha que tá querendo criar problema. Não. Não, resolver. Na realidade, a gente quer resolver. A gente quer, muitas vezes, e isso nós tivemos a oportunidade de encontrar o ex-secretário de saúde do município, e aí nós tomamos um café, conversamos por 40 minutos, foi o acaso, né? Doutor Hugo, né? Vitor Hugo, nós estávamos indo para São Paulo e nos encontramos no posto e começamos encontrei ele também lá na comida japonesa, ali no posto, ali na Imigrantes. Eu encontrei ele lá. e assim, no carnaval. E ele sempre foi muito solícito conosco, né? E ele entendeu que o nosso trabalho aqui não é criar problemas. O nosso trabalho aqui é ajudar quem mais precisa. Porque no início da conversa, a Patrícia disse o seguinte, você quer fazer você precisa de um remédio de alto custo, você pode ir no site e fazer a sua solicitação. Só que muitas vezes, Arthur, nós estamos aqui em Vicente Carvalho. Eu já vivi muito aqui em Vicente Carvalho. Eu trabalhei no cartório, conheço a realidade de Vicente Carvalho. Eu já andei em todos os pontos de Vicente Carvalho. Muitas vezes a pessoa não sabe mexer no computador. Muitas vezes ela não tem computador. Muitas vezes ela não tem internet dentro de casa. Então, É complicado. como vai fazer o requerimento? Então, a nossa briga, né, e a minha briga especialmente, que eu já briguei com quase todos os secretários de assistência social dos últimos anos, e aqui nem vou citar nomes para ninguém se sentir ofendido, porque não é um problema com a pessoa, é problema da postura da secretaria. Falta de planejamento, né? Eles não tem o sistema, planejamento. né? Assistência social, de uma forma grosseira, Arthur, é assistir socialmente a quem precisa.
Nós tivemos um caso... Mas isso é feito aqui no Guarujá. Não é Isso feito. é feito. Não é feito. Não é feito. Aqui no Guarujá Não é feito. Não é Tá feito. falando de outra cidade, né? E assim, ó, os funcionários públicos não precisam ficar chateados com isso. Ah, mas a demanda é grande. Eu tenho certeza que a demanda é grande. Senão, não seria ser social. O nosso município não teria vários pedidos. Só que nesse momento tem que assistir socialmente. E aí nós tivemos um caso de uma cliente, ela mora na esquina do CRAS. Na esquina. O CRAS é aqui da Enseada, ela mora na esquina, ali. E aí ela foi requerer o benefício para ela, o benefício essencial, que é o BPC, benefício de prestação continuada, o famoso LOAS. Isso aí, vamos falar logo depois dessa... Eu já vou adiantar, quem tem direito, que são as pessoas com deficiência e os idosos. Né? E aí, vou deixar você fazer algumas perguntas depois e respondo. Mas voltando nesse caso, isso foi virada do ano, ela foi no CRAS fazer a sua inscrição, a assistente social disse para ela que ela não tinha direito. Calma aí, você vai fazer inscrição no NIS. Não é conceder ou não o benefício. Você faz a sua parte. E aí ela ligou e falou, doutor, não consegui, falaram que eu não tenho direito, nem fizeram minha inscrição. Mas calma aí, você está indo lá para fazer inscrição. E aí, volta lá. E ela voltou e ela ligou novamente e falou, e ela é uma senhora bem... arredia, né? Fala assim, doutor, não vou voltar mais não. Falei, não, calma aí, você não tá precisando? Vamos fazer o seguinte, eu vou com a senhora até aí. E fui com ela até o CRAS da Enseada. Chegando no CRAS da Enseada, aí a estagiária que estava, mas a senhora já esteve aqui de novo? Já, poxa. E é estagiária, né? Por isso que não arruma emprego, já é estagiária, já é assim. Vai efetivar. Poxa, eu falei assim, calma aí, calma. Estagiária, assim. Eu gostaria de falar quem é o responsável. Assistente social, o responsável não chegou ainda. Tudo bem. Na ausência dela, quem responde? Assistente social. Gostaria de falar. Tá ocupada. Graças a Deus que ela tá ocupada. Seria diferente se ela não estivesse ocupada. Ela tá trabalhando. Então, eu aguardo, não tem problema. Aí, acho que ela acabou o café dela, né? Porque foi rápido e veio me atender. Aí ela disse, mas eu já conversei com a senhora, não tem direito, mas você tá aqui para conceder o direito ou para assistir socialmente essa senhora? Não, para assistir socialmente, claro, né? Como se eu tivesse feito alguma pergunta idiota, mas, enfim. E ela foi lá, não, a inscrição, só quero que você faça inscrição. E pasmem, ela foi lá, fez a consulta, essa senhora já tem inscrição. É a terceira vez que ela tá vindo aqui e vocês não disseram isso para ela. Por quê? Então, me dê o número da inscrição, que é o que eu preciso. E aí, ela deu o número do NIS, nós fizemos a inscrição junto ao INSS e essa senhora hoje está recebendo o benefício dela. É isso aí. Agora eu quero saber, LOAS, né? LOAS. Quem tem direito ao LOAS? Tu já falou que é os Idosos, né? E os deficientes físicos. Vai lá, Patrícia. Como é que é, Os Patrícia? idosos acima de 65 anos. Porque só para não Qual é a não confundir. diferença do LOAS para aposentadoria? Por exemplo, A aposentadoria, na realidade, só recebe a aposentadoria do INSS ou qualquer benefício do INSS quem paga o INSS ou quem, em algum momento, pagou o INSS. Então, se a pessoa pagou o INSS, o tempo mínimo ali de contribuição, vamos pegar o caso de uma aposentadoria, hoje chama aposentadoria programada, que era aposentadoria por idade. O homem se aposentava com 65 anos de idade, desde que ele comprovasse que também tivesse ele contribuído por 15 anos. Ele ia se aposentar. A mulher, antigamente, se aposentava com 60 e 15 anos de tempo de contribuição. Hoje, com a reforma da Previdência, 61 anos e meio, e a partir do ano que vem ela vai ter que ter 62 anos para poder se aposentar. Já no caso do BPC, que é o LOAS, né? A pessoa... BPC, o que é BPC? Só para o pessoal saber. Benefício de prestação continuada. Tá? A gente chama de... Pega só a nomenclatura ali, né? O BPC. Então, o que acontece? A pessoa não precisa ter pagado o INSS. Ou ela pode até ter pagado o INSS, mas de repente a gente vai pegar o caso de uma senhora que pagou... eu paguei 3 anos de INSS, ou um senhor pagou 11 anos só de INSS, mas ele já tem ali os 65 anos de idade.
Então ele já tem o direito. Ele pode vir a pedir o LOAS, né, o BPC, desde que ele comprove também a necessidade financeira. Entendi. Porque como ele é um benefício da assistência social, então para a pessoa poder receber, ela tem que demonstrar que ela precisa Tem que comprovar, financeiramente né? daquele benefício. Diferente da aposentadoria. A aposentadoria, a pessoa ela pode ter a necessidade financeira, mas pode ser um bilionário aí, se ele te pagou o INSS e preencher os direito. requisitos, ele vai ter o direito. Agora, no caso do LOAS, já não. A pessoa tem que demonstrar necessidade financeira. A deficiência, no caso, quando se trata de pessoa com deficiência, é independente da idade. Não tem limite de idade. Às vezes, uma criança nasce com algum problema já, né, um problema congênito, né, que a gente fala, uma deficiência, ela pode, os pais, no caso, né, podem ali pedir o BPC também. O LOAS. E vale Quanto destacar. que é o valor? Tem um valor É um estipulado? salário, tem um salário mínimo e uma diferença também que ele tem, né? A única não, mas outra diferença que tem em relação à aposentadoria é porque não tem 13º salário. A pessoa recebe ele mensalmente E o não valor de recebe um o salário 10º. mínimo. Não tem desconto mas não também? Não, por enquanto não tem desconto. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, porque tem decisões judiciais aí dizendo que, dependendo da situação, judicialmente, se receber e lá no final do processo ficar indeferido o benefício, vai ter que devolver. Mas uma coisa que vale destacar, a questão do LOAS, e que a gente escuta muito, principalmente nas entidades aqui, filantrópicas, né, que ajudam tanto as pessoas com deficiência como os idosos, que quando uma pessoa da casa já recebe o LOAS, ninguém mais pode receber. Isso não é verdade. Porque se um tem direito, o outro também tem direito. O CPF é diferente. É diferente. Né? Então, Um não exclui, né? E a questão da renda, o BPC, vamos falar de LOAS que fica mais fácil, né? Todo mundo conhece o LOAS. O LOAS, que é a Lei Orgânica da Ciência Social, para entender por que é LOAS, né? Ele não entra como renda. Ele não entra, apesar de ser receber lá hoje 1.212, que é o valor do salário mínimo, mas ele não entra como renda per capita da família. Então, existem alguns casos no escritório que uma residência, 3 pessoas recebem o LOAS. Né? Porque se um tem direito, por que o outro não tem direito? Então, esse negócio aí que não tem direito, isso aí é blá blá blá. Né? Como você mesmo gosta de blá, falar, blá, né? blá, 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 blá. E isso, infelizmente, Arthur, a gente escuta muito, principalmente nas entidades, as pessoas que atuam na área, que não pode. E acaba deixando as pessoas que mais precisam Ainda deixam mais de receber. vulneráveis. Né? Mais vulneráveis. Porque, imagina vocês, uma família que não recebia nenhum real. Foi lá, falou assim, eu acho que eu tenho. Foi lá, fez inscrição, R$1.212. Aí falou assim, mas o meu irmão tem o mesmo problema que eu. Se um recebeu, o outro vai receber. 2.400. Aí chega lá e fala, não, mas o teu irmão já recebe e não tem direito. Não, é mas mentira. dá pra fazer mentira. inscrição. É mentira. Dá para fazer. E aí vai receber R$1.424. Se eu tiver errado na conta, vocês me corrijam, por favor, me ajuda aí. Não, E aí, dois. Então, R$2.424. E aí, se porventura ver o terceiro, que a mãe, às vezes completou 65 anos, 3. Então, vai receber R$3.636. Ajuda ou não ajuda? Muito. E aí não fica dependendo Então, da o assistência pessoal social aí para pegar precisa fralda, do fazer algumas LOAS coisas, aí, né? Pode entrar até em contato com você para dar orientação, né, para eles. Eles podem entrar em contato com o Pode Tudo, né? Entra aqui no Pode Tudo aqui, o pessoal que precisa de aqui para LOAS ajudar. aí, fala com a gente, fala com o Freixo aqui, que ele que manda em tudo Eu? aqui. Ó, Fátima Alves tá perguntando, em relação ao 14º salário, você acha que vai sair no final do ano? Brincadeira. Será que sai? Será que sai? O que tu acha? Se fosse para os vereadores do município, Já saí. Já tá no saí. 15º. já tá no 15º, né? Porque até aumento teve, né? Fátima, Tu obrigado. tu tá doido pra... Eu vou te trazer depois aqui pra gente discutir de política. Ele tá doido pra dar Fazer um pinga-fogo. Ele tá doido dos pinga-fogo. A gente conversa com quem gosta, né? Você gosta disso, isso aí, né? Então eu vou levantando a bola para Se você. tiver vontade, né? Fátima, obrigado pela pergunta. Falo por mim, eu não acredito. Eu não acredito. A única coisa que pode acontecer, também acho muito difícil, é uma questão eleitoreira, né?
o atual governo vir prometer, colocar lá um decreto, e falar que vai sair para quê? Para ganhar voto. Mas na ponta do lápis, com os números que hoje o teto das contas já foi estourado. Não é que vai estourar, já foi estourado. E foi estourado para quê? Para atender cada um na sua região, para atender pedidos especiais, pedidos pessoais dos deputados, e aí sim vai fazer uma política. Só para lembrar que a Rosana Vale votou, porque o pessoal tem que lembrar, o pessoal que lembrar. entrou agora, Às vezes tem memória curta, né? Votou a favor da reforma da Previdência, a reforma mais brutal para os aposentados, e como a Patrícia disse, é verdade, também para os trabalhadores, quem está na ativa, quem tem aquela expectativa. Então o pessoal da Rosana Vale aí, ó, já está convidado aqui para explicar aqui essa votação aí contra os aposentados aí, os trabalhadores. Arthur, você Eu conhece... vou se ela vir aqui, eu vou te convidar, que aí a gente já faz um debate aqui. Eu não Coloca o UFC. Eu não sou um campeão mundial, mas eu tenho Oliveira no nome, né? isso Então aí. já me coloco à disposição. E aí quando a gente fala de expectativa, você conhece meu sogro. Meu sogro aqui, da Gema de Carvalho, né? O Daniel. E aproveito para dar um abraço, mandar um abraço para ele, para a Graça, pro seu Tião, o vô da Patrícia. Tião, seu Tião, tinha aquela motona lá. Mas assim, Tião. quando ele trabalhava no Porto, é a história dele contando, né? Quando ele trabalhava no Porto, ele tinha lá o calendário dele fazendo xizinho, pontinho, menos um dia de trabalho, menos um dia, tá chegando minha aposentadoria. Quando chegou o dia que ele falou assim, hoje eu já posso aposentar. Era 8 horas da manhã e tava lá pedindo a aposentadoria dele. E aí a pessoa falou assim, não, mas você vai receber pouco se você aposentar agora, você é muito novo. Ele, não, quero minha aposentadoria. Imagina ele vindo um governo e falar assim, a partir de amanhã você não vai ter mais esse direito, não. E ele trabalhou a vida inteira, né? E chegar ali na hora H, pô, aí é no mínimo sacanagem. No mínimo sacanagem. No mínimo Pensamos sacanagem. junto aqui. Mas é isso aí, gente. Acho que 1 hora de programa já. 1 hora, já deu 1 hora. Tem mais alguma coisa aí pra falar? Arthur, tem bastante, né? A gente ficaria aqui... Mais 10 programas, dias, meses falando. É uma ONG que estão... É ONG que vocês estão... Não, Instituto. Instituto Gomes Soares de Oliveira. Quer falar agora ou vamos deixar pro próximo programa? Vamos Dá pra falar um pouquinho? Faz uma chamada. O spoiler. Fazer um spoiler, né? Fazer um spoiler. O que é o Instituto... Gomes Soares de Oliveira. Gomes Soares de Oliveira. O Instituto, né? Ele foi desenhado, ele surgiu, ele nasceu ano passado. A Patrícia fez um comentário. A gente já queria ajudar mais as pessoas, né? Porque às vezes, como advogado, a gente fica limitado, muitas vezes, né? De falar assim, pode ajudar. E a gente acaba não conseguindo ajudar por ser advogado, né? E falar, lá, estão fazendo lá. Negócio de ética, tal. E aí a gente já queria ajudar mais. Aí veio pandemia. Aí pandemia, todo mundo fez aquela reflexão, né? Aquela coisa profunda. O que eu posso fazer? E agora? Porque aí tu para um pouco e pensa, será que pensar, tudo que eu tô fazendo tá certo? Posso mudar? Sim. Né? O que eu posso fazer para ajudar? Só que teve gente que aproveitou pro bem e teve uns que ficou pior na pandemia. Você tá falando do antigo prefeito? Não, do atual prefeito? Vamos lá, outra coisa. Tá bom. Vamos lá. Vamos falar do Instituto. Então, e aí, ano passado, a Patrícia descobriu, né, que estava com câncer, né? E essa palavra é muito forte. Muito forte. Né? E a Patrícia perdeu a avó, né? Pelo câncer, né? Por câncer, né? Então, ficou muito mais abatida, né? E ela me surpreendeu quando ela foi lá na rede social, sem comentar, sem conversar nada. Ela estava isolada, estava com Covid na época. E ela, dentro do quarto, quando estava isolada, foi lá e postou um vídeo. Eu fiquei sabendo porque eu vi a rede social dela, né? E ela falando, né, colocando para fora, né, todo o sentimento dela. E assim, me surpreendeu porque a Patrícia não é muito de fazer isso, né? Ela gosta de ficar fechadinha ali, e ela fala uma coisa ou outra ali. E ela expôs para todo mundo, né? Eu achei isso sensacional da parte dela, muita coragem, né? E achei lindo. E aí ela falou assim, eu quero fazer mais.
Quero fazer muito mais. Como que a gente pode fazer mais? E é sempre faz perguntas fáceis, né? Sempre me coloca naquele momento, né? Como a gente pode fazer mais? E o escritório, por sua vez, ele estava completando 10 anos, completou ano passado 10 anos. E eu falei, Patrícia, acho que chegou o momento da gente ter um instituto, que daí nós vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre previdência no INSS, vamos falar sobre assistência social, vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre cultura. Quase ninguém precisa disso, né? Para não falar, todo mundo precisa disso, né? Se a gente falar de esporte, a gente está falando de saúde. Se a gente falar de saúde, a gente está falando de esporte. Meu filho está aqui mandando mensagem aqui, vem buscar, porque está fazendo esporte. Cultura, quando a pessoa tem um pouco mais de cultura, ela sabe diferenciar o bom do ruim. Previdência é o que a gente já fala aqui, nós já ficamos aqui 1 hora falando sobre isso. E aí surgiu a ideia do Instituto, realmente para a gente falar um pouco mais sobre direitos, né, que as pessoas acabam não sabendo. E nesse inteirinho, a Patrícia tinha acabado de finalizar o mestrado de saúde dela, e aí onde ela fez o lançamento de livros, né? Ela não trouxe, né? Não trouxe, deu não, livro. não trouxe. Você quer ganhar um livro aqui lá? É para próxima. Eu fiquei... pra voltar, é pra voltar. Na próxima e aí, ela vai dar um livro pra gente. E aí tem um livro, né? Autografado. Mas não sai. E aí tem um livro, né? Direito Direito e saúde da saúde mulher, da mulher. Direito e saúde da mulher e direito e saúde mental. E tem um agora, saindo agora no forno, né? Então, com essas obras, a ideia é como ela passou por isso, e teve até um fato, que se ela quiser falar, ela pode falar de uma pessoa que ela encontrou na praia sem querer, e aí onde que isso falou, Deu um start, Deu né? start. Porque assim, Arthur, na nossa vida, e principalmente com a pandemia, a gente não quer ajudar muita gente. A gente quer ajudar uma pessoa por dia. Se a gente ajudar uma pessoa por dia, nosso objetivo de vida já está alcançado. Porque às vezes a gente mira no muito e não acerta em nada. Então, vamos mirar em um e acertar naquela pessoa. Como aconteceu... uma senhora esteve no escritório, num evento que nós fizemos no Procopio Ferreira, e que eu disse, o nosso convidado é o cirurgião renomado de cabeça e pescoço. Ela falou, não, é justamente esse, por coincidência, é justamente esse que eu queria falar. Eu já trabalhei com ele, ela é enfermeira, trabalhei com ele, eu queria que ele fizesse a operação. E eu falei, vai lá, no final eu vou tentar colocar a senhora para conversar com ele, e se der certo, né, vou ficar muito feliz. E aconteceu, ela foi lá... É que eles tinham perdido o contato, né? Tinha muito tempo já que ela não falava com ele. E aí chegou lá, coloquei os dois, aí falou, lembro, lógico, e Carol, deixei conversando, fui fazer outra coisa, e aí, ano passado, ela volta no escritório, conversando com a Patrícia, né, e começa a lembrar, estive aqui, o doutor falou para eu ir lá, fui lá, conversei com o médico falou que ia fazer a cirurgia, fez cirurgia, e hoje eu vim aqui para agradecer, porque eu estou curada. Essa atitude curou a minha vida. Arthur, isso não tem preço. Isso não tem, isso não tem preço, isso não tem palavras para descrever a sensação boa. E aí, Patrícia, nós chegamos em casa comemorando. Porque é uma vida salva. Uma vida salva e é uma família, na realidade, né? Uma família. Uma família, né? Uma mãe salva, é uma avó, né? Isso. É muito... Então, através assim, do Instituto, o que a gente quer fazer é desenvolver diversos trabalhos aqui na região, principalmente Guarujá, Santos também, né? Que a gente está trabalhando bastante também em Santos, mas a gente precisa deixar um legado positivo, fazer algo em prol do próximo, né? Algo que a gente possa fazer a diferença na vida daquela pessoa. E às vezes a pessoa não precisa de muita coisa. Que nem no caso dessa senhora, nós fomos uma ponte ali de comunicação. Não fizemos absolutamente nada. Vai lá, fulano vai estar lá. Lembra aqui do fulano? Lembra aqui da fulana, trabalhou com você? Tá aqui. Eles conversaram lá e resolveram. Salvou a vida dela. Ela estava com um câncer extremamente agressivo. Né? E ela conseguiu operar e Uma vez aconteceu comigo também. Eu estava ali no Pano da Rodoviária fazendo uma matéria.
Aí uma menina jovem saiu cheia de dor lá, gritando. Eu falei, o que foi? Não, eu tô com pedra na vesícula, né? E não consigo operar. Aí fui lá, falei, vamos na secretaria, vamos lá. Chegamos lá juntos, fizemos tudo que tinha que fazer, tudo, né, conforme a legalidade. A menina operou e ficou boa. Depois ela me ligou, ó, deu tudo certo, obrigado. Isso aí pra mim eu ganhei. Você ganha, Eu né? ganhei um ano, não foi nem um dia, né? Porque só uma pessoa, se a gente puder ajudar uma pessoa, já vale muito. Já vale né? E eu bastante. tenho certeza que eu não vou esquecer dela e ela não vai esquecer de mim. Sim. Sim. Né? Porque foi um negócio bem. Assim, e era uma cirurgia que qualquer lugar faz, né? Simples, Né? né? Teoricamente não simples, né? Não tem E tanta aqui, complexidade, e né? aqui ela falou, eu só tomo injeção e ninguém opera. E graças a Deus ela foi operada aí e já tá bem. Não, e o Arthur faz muito isso daí, porque tem gente que, tipo assim, não, é que a gente não divulga, a gente não filme e tal, é que a pessoa já desiste. Ela já tem uma negativa, meu, não tem jeito, é porque eu sou pobre, é porque é isso, porque é aquilo, e desiste. Sim. E Entendeu? às vezes a pessoa nem vai. Porque ela fala assim, não vai dar Não certo. vai dar certo. A gente só pega na mão assim, vamos, porque o é. exemplo arrasta, né? Você pega lá, não, vamos lá. Sim. Meu, aí rapidinho, mas não é porque foi lá. Sim. Entendeu? Tem que correr atrás do direito. E às vezes é falta de informação. De informação, também. já Às vezes desiste. às vezes a gente fala uma coisa pra pessoa, você fala uma frase, mas às vezes vai ser uma palavra ali que ela vai, caramba, é isso que eu preciso. E vai fazer toda a Dá diferença. o gatilho na vida pra dela. lá. É. E assim, ó, além disso, né, a gente vai estourar aí, com certeza, o programa. Já e, tá estourado. e assim, ó, e nosso município, você falou de Santos, né, mas eu vou falar sempre do Guarujá, porque é um município que eu conheço bem. Estive recentemente numa casa de dois idosos, e aí, às vezes, Freixo, a pessoa não tem condições de ir para requerer o que é seu de direito. Eu fui, e aí foi engraçado, assim, né, porque eu não tinha o atendido ainda, pessoalmente, né, quando ele esteve no escritório, não foi eu que atendi. E aí eu brinquei com ele, você sabe quem sou eu? E ele estava acamado. Ele falou, não sei. Eu falei, sou seu advogado. E ele falou assim, doutor Gomes, não sou, eu não sou o Gomes, né? O Gomes é da Patrícia, mas eu brinco, sim, tudo bem com a senhora, tudo bem? E aí veio a esposa, uma idosa também, precisando operar, já tem 4 anos, porque 2 anos ela estava já aguardando antes da pandemia, veio a pandemia, retardou, protelou 4 anos para fazer a cirurgia, e ela falou assim, meu filho, eu não consigo sair de casa, porque eu já cheguei numa idade que eu estou caindo nos lugares, então prefiro não ir. Antes eu ia até a farmácia popular para pegar os remédios para ele. Hoje eu estou tendo que comprar da farmácia ali da esquina, porque eles me entregam aqui. Olha a situação, né? Então, assim, aí, por isso que eu defendo que a assistência social deveria estar dentro da casa dessa pessoa. Assistir socialmente quem precisa. Porque esse casal de idoso, tenho certeza que precisa de um auxílio. E o Instituto vem justamente para isso. Para tirar... Já foi inaugurado ou vai ser inaugurado? Vai ser. Vai ser. Quando que eu quero estar lá? A Itapema vai estar lá. A nossa expectativa é agosto. Agosto? Agosto. 2 meses, 2 meses, né? Ele já vai funcionar antes, né? Mas a gente quer fazer um evento, né? Bacana, bem planejado, e realmente mostrar, ter alguns convidados de peso para mostrar um pouquinho. Ser convidado, Você Já tá devendo o livro. Já tá devendo o livro. Peso, nós vamos. Se for convidado de peso, a gente vai ter. Vai ter a balança ali na entrada. Vamos voltar pra academia. Tem que voltar pra academia lá. Então, é justamente isso, quebrar algumas barreiras para o Instituto conseguir realmente ajudar. E aí, como eu disse, o nosso objetivo é ajudar uma pessoa por dia. Já teremos alcançado nosso objetivo. Já tá ótimo, né? É isso aí, gente. Ó, estourou o tempo, né, Freixo? Quem precisa fazer contato com vocês, como é que faz? Redes sociais? Tem as redes sociais do escritório. Mas assim, ó, o Arthur
é o cara da Manda comunicação. vir pra cá, manda É vir. o cara da comunicação. Quem quiser Representa falar. muito bem Sou Vicente empresário, Carvalho. empresário. Empresário de peso, hein? Pode entrar em contato com o Arthur, que com certeza ele vai nos passar e a gente vai tentar ajudar todos da melhor maneira possível. Então tá bom. É isso aí, gente. Obrigado aí, doutor Francis, pelo ter aceito o nosso convite, a doutora Patrícia também. Segundo aqui o doutor Renato aqui, a doutora Patrícia é a melhor advogada, né, da Baixada Santista aqui. O doutor sempre está com a gente. Obrigado aí pela participação no nosso programa. Espero que vocês voltem aí no nosso programa. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz em estar aqui. Sempre que precisar, quando quiser. Falar de previdência, gostou aí do adorei. estúdio? Gostei Sim, bastante. muito bom. Estaremos à disposição. Falo por mim, até pelo Francis também. Tem que Você falar, também. né? Eu falo pouco, né? Tem que isso aproveitar aí. que deram o microfone agora. Ué. Gostaria de deixar um abraço também para o doutor Renato Cardoso também. Gosto muito dele. O trabalho dele também é um excelente profissional. Ele é um excelente Um profissional. excelente profissional. Um abraço aí, doutor Renato. E muito obrigada, e estamos aí, né? Vamos aguardar aí o nosso instituto, vamos trabalhar. E vamos estar lá juntos. Vamos estar lá junto com o Vamos instituto aí. O nome do instituto é? Gomes Soares de Oliveira. Por que Gomes Soares de Oliveira? Na realidade, é o nome do escritório, que é o sobrenome dos nossos filhos, né? O meu nome é Patrícia Gomes Soares, do Francis é Francis David Matos de Oliveira. E as crianças, tem o Nicolas e a Heloísa Gomes Soares de Oliveira. Então, em homenagem a eles, é o nome do instituto também. É isso aí. Bom, Deixar Arthur, as considerações finais aí. obrigado, Freixo, pela participação, por estar nos ajudando aqui, por estar pontuando algumas coisas. Obrigado, viu, pela receptividade. Foi um prazer fazer tanto programa com você como com o Arthur. E agradecer todas as pessoas que ficaram nos acompanhando até agora, né? 1 hora de bate-papo, né? Hora aí. Mais de 1 hora. As pessoas que nós já falamos aqui, Dr. Renato, o Orlando Júnior, a Thaís O Orlando mandou... Júnior, que é a Márcia Ruth do CDL, viu? Vitalício. Não sai, a Márcia Ruth não sai do sindicato, ele não sai do CDL, não larga. A Thaís mandou aqui um beijo, obrigado por todos. E assim, o convite para vocês já é feito, já estão convidados. E todas as vezes que precisarem, estaremos aqui à disposição. Obrigado. Ô, Freixo, tem um recadinho aí. A Jaqueline Aparecida tá pedindo uma atenção que tem uma criança de 4 meses no PAN da rodoviária precisando de uma vaga neonatal, provavelmente deve ser no Hospital Santa Amaro. Então aí, pessoal pedindo ajuda. da saúde aí, que tiver alguém vendo a gente aí, dá uma atenção aí, vamos entrar em contato com ela, Freixo. Pode chamar a gente no Messenger ou no WhatsApp. Manda o teu contato aí que a gente vai ligar para você aí, vamos tentar ver o que está acontecendo aí, porque isso aí, falta de vaga na UTI, de UTI aqui no Guarujá é constante, né? Mas o hospital é o mesmo tamanho, o hospital? Diminuiu um pouco, era 3, mas não, quebraram? era 1. Aí começaram a Fracionar. começaram a fracionar, colocaram a faculdade, colocaram o particular e deixaram o SUS, mas disse que não perdeu nenhuma vaga, viu? Não, Acharam o SUS Mas SUSinho. melhorou. Como que é? Como que é? Acharam o SUS SUSinho, né? Sem Isso aí, nada, é né? bem pequenininho. Mas é isso aí. é uma vergonha, né? Mas enfim, Triste. vamos lá. Até a próxima, Gente, viu, Arthur? obrigado aí a todos, obrigado, Freixo. Quer mandar um beijo pra quem, Freixo? Não. O Freixo gosta de mandar Manda beijo, é beijo. maior Não, beijoqueiro. só pra audiência. Maior Quer me complicar. beijoqueiro aqui. Maior beijoqueiro é o Freixo. Gente, obrigado a todos, fiquem com Deus. Quase não saiu aqui. É o veneno. Obrigado a todos, fiquem com Deus. E até o próximo Pode Tudo aí, Baixada Santista aí. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Compromisso com quem mais importa. Nossa gente. Guarujá, 88 anos. Uma fase de realizações. A prefeitura mantém o ritmo acelerado em diversas áreas. 2 creches acabam de ser inauguradas. São 250 novas vagas para atender as famílias. Somos referência na capacitação de guardas de Cubatão, Santos e Mairiporã. Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente.